Aconteceu o Elimination Chamber de 2023, pessoal, um evento tão aguardado. E nesse vídeo eu vou falar para vocês as minhas impressões a respeito desse evento. É claro que vocês não vão esquecer de dar o like no vídeo, caso vocês gostem desse estilo de vídeo simples, feito de fã para fã. Mas acima de tudo, eu quero saber de você, eu quero que você comente aqui no vídeo o que vocês acharam desse evento. Como eu disse, foi um evento muito aguardado. Foi um evento que as pessoas esperavam bastante dele, não só dele, mas do que pode acontecer depois dele. E nós vamos falar aqui de luta por luta. Claro que eu não vou me aprofundar, não vou falar o que aconteceu em cada luta em si, eu vou dar apenas as minhas observações sobre o que eu achei relevante ou não. Por exemplo, o primeiro combate foi o Elimination Chamber Match feminino. Esse combate, quem vencesse enfrentaria a campeã feminina do Raw, Bianca Belair, na WrestleMania. Se não me falha a memória, quem esteve nesse combate foi a Asuka, a Natália, a Liv Morgan, Nikki Cross, a Carmella e quem que é a sexta? Quem que é a sexta que estava na luta? Quem que é a sexta? A Raquel Rodrigues. Isso, tá vendo? Tentar falar as coisas de cor dá nisso, pessoal, mas eu lembrei das 6 lutadoras que estavam lá. E que bom que eu lembrei. Porque esse combate, Elimination Chamber Match feminino, foi um combate que deixou que todas essas lutadoras tivessem o seu destaque. Que todas essas lutadoras fizessem pelo menos uma performance razoável. E eu fico surpreso porque eu achei que a Asuka, com essa nova personagem que ela possui, ela ia fazer algo semelhante ao que a Shayna Baszler fez lá no Elimination Chamber Match de 2020. Naquela altura a Shayna Baszler eliminou praticamente todo mundo. E eu achei que a Asuka faria a mesma coisa. Porém, de maneira até sábia, eles deixaram a Asuka entrar por último. E deixaram que lutadoras como a Raquel, a Natália, a Liv Morgan tivesse o seu devido destaque. Até mesmo a Nikki Cross, que ficou bem pouquinho no combate e acabou sendo retirada. Destaque também para Carmella, que não é uma boa lutadora, então agiu de uma maneira correta como uma heel na qual ela é. Então o combate aconteceu, até acontecer a primeira eliminação estava sendo um combate muito divertido, elas estavam sabendo usar a jaula, golpes combinados, só que aí depois que aconteceu a primeira eliminação, todas as outras eliminações aconteceram de maneira muito rápida e no final a Asuka conseguiu vencer. Como eu disse, todas tiveram seu destaque, a Liv Morgan foi eliminada sendo nocauteada, ela recebeu o sharpshooter da Natália, a Asuka também aplicou uma chave de submissão, ela não desistiu, ela desmaiou, a Natália, ela recebeu também um certo destaque por estar no Canadá, então ela também teve uma boa performance. A Raquel, como eu disse, extremamente protegida, precisou de muita coisa para eliminarem ela, então eu gosto bastante disso. Ela não foi simplesmente eliminada e perdeu a sua credibilidade, não. Então eu gostei que ela continuou sendo protegida, mas no final tinha que ser a Asuka mesmo. A Asuka acabou vencendo. Esse novo personagem dela é praticamente ela, só que pintada, mas como ela vem quase que imparável, então dá até um pouco mais de chance pra gente acreditar que ela possa vencer a Bianca Belair. Se é isso que o Triple H quer fazer na WrestleMania, isso aí eu já não sei. Mas foi o meu combate de Elimination Chamber Match feminino que eu mais gostei, tá? Aí a gente foi pra Bobby Lashley contra Brock Lesnar, o terceiro combate entre eles. Foi o que tinha que ser, uma guerra de finishes. Eu não aguento o que acontece com Bobby Lashley e Brock Lesnar. Eles nunca se decidem quem que é o babyface, quem que é o heel, se os dois é twinner, por que eles estão brigando. O Bobby Lashley é babyface e chega o Brock Lesnar, que antes era babyface, e custa o título americano do Bobby Lashley. Aí lá na hora da luta que eles têm lá na Arábia Saudita, é o Bobby Lashley que tá agindo como heel e não o Brock Lesnar. Aí durante toda a rivalidade deles, parece que o Lashley que é o heel e o Lesnar que é o babyface. Aí o Bobby Lashley no Elimination Chamber entra como se fosse um babyface cumprimentando o público. Eles têm uma luta, o Lashley tá quase vencendo o Brock Lesnar de maneira limpa e o Brock Lesnar vai lá e aplica um low blow. Ele não era o babyface ou o twinner e o outro lá que não era o heel, então por que não é o Lashley que roubou? Uma bagunça, é uma bagunça, não tem razão para eles estarem se enfrentando, eles não têm química. Eu já falei, eu entendo por que os fãs sempre quiseram ver um combate entre eles. Brock Lesnar, Bobby Lashley, eles são parecidinhos, têm carreira no MMA, fizeram sucesso no wrestling, só que eles estão lutando num ringue de pro wrestling. E a carreira deles no pro wrestling não é nada parecido. E nada que no que se diz respeito à performance dos dois individualmente levaria a crer que eles pudessem fazer algo interessante.
O Brock Lesnar até funcionava com o Goldberg, porque o Goldberg tinha assim uma carreira maior do que o Lashley, então quando eles se enfrentam, ele e o Lesnar, então você espera um grande combate pelo que eles representavam, até pela história que eles já tiveram. No caso do Lashley, não, ele não tem essa grande carreira, então não tem o que se aproveitar do embate entre esses dois. Tem essa superficialidade da semelhança dos nomes, da aparência, da carreira no MMA, só que sem uma é pro wrestling. Então não dá, não casa. E os criativos também parece que não quiseram ajudar com essa mudança inconstante dos dois e essa falta de razão para eles lutarem, né? Então o Bobby Lashley ia para vencer o Brock Lesnar com o Full Nelson. O Brock Lesnar aplicou o low blow no Bobby Lashley, dando a vitória para o Bobby por desclassificação e continuou atacando o Bobby Lashley. Vamos ver, o Bray Wyatt falou que vai atrás do vencedor desse combate, então deve que ele vai atrás do Lashley. Talvez seja uma maneira dele não enfrentar o Lesnar, aí fizeram o Lashley ganhar dessa maneira idiota, dessa maneira sem graça. Nossa, que coisa horrível. Agora já imaginaram o Bobby Lashley e Bray Wyatt? Que coisa horrorosa. Pra que o Bray Wyatt voltou? Oh, meu Deus do céu. Bray Wyatt acaba comigo cada vez pior. A única coisa boa do retorno do Bray Wyatt foi o próprio retorno e depois nada mais prestou. Jesus amado. Bom, esquecendo isso, vamos pro combate casal, né? O Edge e a Beth Phoenix enfrentaram o Finn Balor e a Rhea Ripley. E esse combate de casais eu já sabia que ele ia ser bom porque todos os 4 wrestlers sabem lutar. Todos os 4 wrestlers são muito bons. Tem razão para esse combate acontecer. E foi um combate bem animado. Teve um bote lá que o Edge foi acertado com um soco inglês e o Balor fez o pin dele e a Beth Phoenix demorou para fazer o save. Mas não tem problema, isso acontece de vez em quando, não tira o brilho da luta. Foi muito bom o entrosamento dos dois. A Beth Phoenix e a Rhea Ripley se enfrentando. Enfrentar a Beth Phoenix sempre foi uma dream match da própria Rhea Ripley. O Edge tá ótimo. Como o Edge tá lutando bem. Quando o Edge voltou de lesão lá em 2020, tinha 46 anos, eu fiquei morrendo de medo dele não poder entregar. E parece que ele já tava bom, parece que ele tá melhorando cada vez mais. Foi muito bacana. Eu não daria vitória pro Edge e pra Beth Phoenix, tá? Eu entendo porque foi dado, então eu não vou reclamar, mas eu daria esse momento pra Rhea Ripley fazendo o pin na Beth Phoenix. Mas ok, quiseram fazer uma fanservice pro público canadense, o Edge e a Beth Phoenix são um casal mesmo, então talvez daqui a pouco a Rhea e o Finn estejam se separando e o Edge e a Beth podem voltar a enfrentar outra dupla, então eles quiseram fazer isso. Não vou ficar questionando, não, só dei a minha observação do que eu faria. O combate foi muito bom, foi vencido pelo time Babyface, numa combinação sensacional entre o Edge e a Beth Phoenix, né? Então funcionou. O penúltimo combate da noite foi o Elimination Chamber Match pelo título americano. Aí nós tivemos o Seth Rollins, o Johnny Gargano, o Austin Theory, o Bronson Reed, o Montez Ford e quem que é? O Damian Priest. Todos eles estiveram muito bem, diga-se de passagem. Todos eles tiveram destaque. Todos deu tempo de os 6 lutadores entrarem dentro do ringue para começar as eliminações. Todos eles tiveram seus momentos. Alguns surpreenderam mais do que outros porque não tinham muito destaque, como é o caso do próprio Montez Ford, mas a mim não surpreendeu porque eu já sabia que ele tinha um certo talento. Nós tivemos spots muito bons. O Bronson Reed também precisou de muita gente para poder eliminar ele. Eu gosto disso, ele mostrou um pouco do talento dele. E foi um combate assim, eu vou ser sincero com vocês, eu consigo assistir e ver que foi muito bom. Mas como um fã, pessoalmente, eu não me atraio muito por esses spot fests, porque o Pro Wrestling passa a impressão que você está vendo um combate. E existem certas coisas que claramente mostram que foi ensaiado, que foi coreografado. Até porque, se você não fizer isso direitinho, você pode acabar lesionando. Como, por exemplo, aquela tentativa de powerbomb do Rollins em cima do Gargano, em cima da Chamber. Aí o Gargano reverte no Hurricanrana. Até pela demora, você vê que eles estão lá ajeitando certinho para que não dê nada errado. Ou mesmo quando o Montez sobe em cima da Chamber para pular em todo mundo. É algo bonito de assistir, eu sei porque que os fãs gostam. Mas até quando acontece em combates normais, quando o spot é muito difícil, você vê que o lutador que vai receber o golpe tem que ajudar quem está aplicando o golpe. Isso pra mim soa um pouco falso, não é aquilo que eu gosto, tá? Mas mesmo assim, eu não posso deixar de reconhecer que foi muito bem feito. Foi um combate acima do meu gosto, foi um combate espetacular, onde todos tiveram destaque e o booking foi muito bom, protegeu todo mundo teve seu momento. É claro que o Rollins e o Fury tinham que ficar na final, e eles arrumaram uma solução perfeita para o Logan Paul entrar dentro da Chamber Match, porque eles deram um destaque ao Montez, né? Deu tempo para o público aplaudir ele,
E nesse tempo a porta ficou aberta, o Logan Paul aparece, no final ficou só o Rollins e o Fury. E o Logan Paul atrapalha o Rollins e o Fury ganha. E o Fury tá ótimo. Tá fazendo um ótimo reinado pelo título americano. Tô gostando bastante do Fury. E gostei de todo mundo desse combate. Tô até curioso pra saber como é que vai ser o futuro desse mid-card do Monday Night Raw. Que até o título mundial não voltar pro Monday Night Raw. É o título principal, né? Então me deixou muito feliz vendo o mid-card do Monday Night Raw nesse combate. Pela qualidade deles. Como fã, não é o meu estilo de luta preferido. Mas eu não posso fechar os olhos e negar que foi um combate muito bom e muito bem bucado. Tá? E aí a gente vai pro evento principal, né? Sami Zayn contra o campeão da WWE Universal, indiscutível, Roman Reigns. Foi um combate muito bom, pessoal. Sami Zayn agindo como um babyface, Roman Reigns agindo como heel. Sami Zayn agindo como um underdog, Roman Reigns agindo como um cara forte e arrogante. A crowd foi provocativa e foi provocada. A família do Sami Zayn foi provocada pelo Roman Reigns, que não provocou a família de uma maneira caricata, tipo, olha, eu vou acabar com ele. Não, o Roman Reigns é um personagem muito profundo. Ele falava para a família do Sami que tudo aquilo era culpa do Sami. A gente viu uma certa, até um pouco, só um pouquinho de empatia do Roman Reigns em relação à família do Sami, mas obviamente ele continuou punindo o Sami, que conseguiu resistir, que teve um comeback muito interessante, a crowd tanto apoiando o Sami como vaiando o Roman, teve os finishers, foi legal, teve as interferências, o combate não foi perfeito porque teve uma questão que atrapalhou muito e atrapalhou porque ela se repetiu por mais de uma vez, que é a questão do juiz cair, acontecer várias coisas durante vários minutos, ele não está disponível para na hora que o Sami Zayn vai fazer o pin do Roman Reigns, e na hora que o Roman Reigns precisa, de maneira mágica, um juiz aparece, tá? Isso é péssimo, nossa, me tira, da mesma forma que aqueles spots coreografados me tiram um pouco da história, isso também me tira, tá? Sendo bem honesto. Mas teve a interferência do Jimmy Uso, que aplicou um combo no Sami Zayn, mesmo assim o Sami Zayn continuou. O Jey Uso apareceu, fazendo um tease de que podia fazer exatamente o que o Sami Zayn fez com o Roman no Royal Rumble. Ele também poderia, porque o Roman Reigns vira as costas pro Jey, entrega a cadeira pra ele, mas acaba que o Jey não se decidiu. O Sami tenta aproveitar que o Roman estava distraído para aplicar um spear no próprio Roman, o Roman desvia e o Sami acaba acertando o próprio Jey Uso. Isso acaba custando a vitória do Sami Zayn. O Roman Reigns vence e a crowd não vai, a crowd fica totalmente desanimada, a crowd ficou totalmente triste, até o Kevin Owens aparecer, atacar totalmente a Bloodline, dar o momento para o Sami Zayn aplicar um Hollow Kick no Roman Reigns e sair pelo menos por cima em Montreal com Brett Canada, né? Então foi o que pôde ser feito, pessoal. A história do Sami Zayn com a Bloodline é uma das histórias mais bonitas que a WWE contou nos últimos anos. É uma das histórias mais emocionantes. Torcer para o Sami Zayn faz parte. Mas, infelizmente, essa história era uma história muito mais pessoal do que por títulos. O Sami Zayn nunca conseguiu vencer um combate a sério enquanto ele esteve com a Bloodline. Por isso que não fazia sentido que no final o Sami Zayn derrotasse o maior campeão dos últimos 35 anos. Você olha lá atrás os outros underdogs que tiveram, Chris Benoit, que fez o Brock Lesnar desistir em 2003, venceu o Royal Rumble Match de 2004 em primeiro, e aí sim ele venceu o título na WrestleMania. O Daniel Bryan foi um dos principais responsáveis pela primeira derrota da carreira do Shield, venceu o John Cena limpo no SummerSlam de 2013, deu o maior trabalho pro Randy Orton, fez uma grande performance no Elimination Chamber, e aí sim na WrestleMania 30 ele teve a vitória que teve. O Kofi Kingston com a Kofi Mania varreu totalmente o Star Power do SmackDown através de Gauntlet Match, Elimination Chamber Match, e aí sim ele teve a sua vitória na WrestleMania. O que o Sami estava tentando fazer é muito mais difícil do que o Benoit, o Bryan e o Kofi fizeram, e como ele não teve nenhuma vitória, não era lógico o Sami vencer o Roman, mas obviamente, pelo que a história estava passando, é mais do que normal que a gente torcesse por ele. Mas o final, infelizmente, era esse, tá? E ele teve seu momento no Canadá. Pena que o público canadense acaba ficando triste nesse tipo de situação. Eu fiquei triste pelo público, mais do que pelo próprio Zayn. Como eu disse, eles não vaiaram. O próprio Sami Zayn falou isso, né, depois quando o show saiu do ar e ele fez aquela conferência que a WWE faz, aquele media screen, né, que a crowd ficou desanimada. Não é que ela ficou, nossa, faz parte da storyline e vamos vaiar. Não. Então foi um momento assim, triste.
né? Foi triste, mas infelizmente era o caminho a seguir. Então com certeza na WrestleMania nós vamos ter o Kevin Owens e o Sami Zayn contra os Usos. E o Jay ainda não tomou uma decisão. Quem sabe na WrestleMania o Jay abandona o Jimmy, aí o Kevin Owens e o Sami Zayn vencem, não sei. Vamos esperar ainda, né? E o Roman tá indo enfrentar o Cody Rhodes. O combate entre o Roman e o Sami foi sensacional, assim como o Premium Live Event do Elimination Chamber também foi. Eu gostei bastante, alguns errinhos aqui, outros ali, mas não dá pra negar que esse Road to WrestleMania está muito interessante, pessoal. Tô gostando bastante de ver e quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, pessoal, o que vocês acharam. Até a próxima e não esquece o like. Tchau!